Ao que se faz, ao que se paga. A Odete Roitman, ela passou a trama toda menosprezando o Leonardo, chamando o Leonardo de inválido, colocando o Leonardo nas piores situações possíveis. E no final das contas, o que parece é que a Odete Roitman terá o mesmo desfecho de Leonardo. Ela ficará com sequelas irreversíveis, ficará uma pessoa completamente inválida. E o detalhe dessa história é que a Celina, ela fará a mesma coisa que a Odete fez com Leonardo. Fugiu a morte dela, ela fugiu a morte de Odete Roitman. Depois deixou Odete Roitman em uma casinha abandonada, como se Odete Roitman fosse um bicho. Tratou Odete como um bicho. Coisa que Odete fez ao longo dos capítulos com Leonardo, não é? Quem estava acompanhando a trama viu muito bem a forma que a Odete Roitman tratou Leonardo ao longo dos capítulos. Então, a Odete Roitman teve um desfecho igual ao de Leonardo, né? Ela ficou com sequelas irreversíveis em cima de uma cadeira de rodas e no final das contas ela teve um fim que ela tanto menosprezou do filho, né? Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Bom, vamos falar um pouco sobre a morte de Odete Roitman, né? Tem algumas pessoas que estão reclamando, né? Falando que a morte de Odete Roitman foi horrível e que na primeira versão foi muito melhor, que não sei o que não sei o que. Poxa, eu vi o trailer da primeira versão, não vi nada de extraordinário da primeira versão pra dizer que essa versão agora tá arruinada. Não vi nada disso. Sabe quando tem jornalista que quer procurar ovo em pelo? É justamente isso. Primeiro que a resolução da morte de Odete Roitman, ela não foi nem concretizada. Ela vai ser realmente revelada no capítulo final. A gente vai saber como a Odete Roitman morreu. Aí a gente só teve vamos dizer, o prato de entrada. A sobremesa a gente vai saber no final, tá? A gente vai saber no final. A gente vai jantar esses dias todo até o dia 17. A gente já comeu a sobremesa. Agora a gente vai jantar. Agora a gente vai comer o prato principal. Depois a gente vai comer a sobremesa, que é a melhor parte, né? Que é o último capítulo. Primeiro, hoje a gente teve o prato principal. O prato principal não. Hoje primeiro a gente teve a entrada. Esses dias agora a gente vai ter o prato principal, que a gente vai saber cada passo, como foi a morte de Odete Roitman. E depois a gente vai ter a sobremesa, que é o último capítulo. A gente vai saber como é que foi a morte de Odete Roitman. Eu acho que é esse ponto que interessa, se foi ou não uma cena icônica ou não. Enfim, talvez o que me incomodou um pouco foi como a câmera estava na arma. Talvez se a câmera estivesse mostrando a pessoa de costa atirando, talvez a gente também saberia quem era, né? Por causa da roupa, né? Se a câmera mostrasse a mão, a gente saberia também quem era. Então a câmera poderia só frisar em Odete e Odete levantando a mão, dizendo que não atire, não atire. E aí os tiros sair. Eu acho que nesse ponto aí, eu acho que ficou um pouco feio. Só mostrando a ponta da arma. Sei lá, parecendo
um jogo de videogame, sabe? Só isso que eu não gostei, isso eu achei um pouco estranho. Mas há tempos que eu não paro pra assistir uma novela e ficar com um coração acelerado, angustiado, pra saber o que vai acontecer, né? A gente vendo Marco Aurélio entrando. A primeira pessoa que entrou dentro do quarto de Odete Roitman foi a Fátima. Isso quem estava acompanhando a novela entendeu muito bem que a primeira pessoa que entrou no quarto de Odete Roitman foi a Fátima. Isso é incontestável. Então a gente já sabe que foi a Fátima. Depois foi o Marco Aurélio, depois foi a Celina e por último, quando a Celina saiu do quarto de Odete, o César entrou. Foi justamente isso que aconteceu. Bom, gente. Parece que teve uma pessoa que matou, aí parece que todo mundo foi saindo um por um, né? A impressão que nos deu foi essa. Uma pessoa matou e foi saindo um por um. Mas eu quero acrescentar algo muito importante aqui para a trama, que não sei se vai ter muita relevância, mas a autora Manuela Dias, ela estava conversando ontem no Fantástico, né? Ela estava conversando sobre isso mesmo, sobre a morte de Odete Roitman, que inclusive é um marco, né, na história da novela. Ela estava conversando e aí a entrevistadora perguntou para ela se a pessoa que ela tinha dito meses atrás que ia matar a Odete seria a mesma pessoa que ela tá pensando agora que vai matar a Odete, melhor dizendo. Ela disse que essa pessoa estará envolvida. Não, se ela falou que essa pessoa vai estar envolvida, ela nos dá a entender que a Odete Roitman vai morrer na mão de duas ou mais pessoas. Enfim, não é? E é muito plausível que isso realmente aconteça. A Odete morra na mão de uma ou mais pessoas, não é mesmo? Talvez não seja só uma pessoa que vai matar o Odete Roitman, e faça sentido, porque teve muitas pessoas que entraram no quarto de Odete Roitman, muitas pessoas mesmo entraram no quarto de Odete, e essas pessoas pode ser que se esbarraram, se encontraram e executaram o motivo, e encontraram o motivo como e matou a Odete Roitman, não é mesmo? O que vocês acham dessa situação? Deixa nos comentários. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.